Fala, cartoleiros e cartoleiras! Sejam bem-vindos aqui no canal HJP Cartola FC. E no vídeo de hoje vamos fazer a análise completa aí para a rodada 32, onde vamos analisar aí as situações dos jogos, os melhores jogos para apostarmos, né? Avaliando aí as estatísticas, né? E lembrando, vamos fazer também uma revisão breve do nosso time de valorização e passando pelas melhores opções aí de pontuação aí para você que disputa ligas clássicas, tá? A performance dos nossos times aí de pontuação e valorização está muito boa aí desde quando começamos aí o canal HJP na rodada 21. A média de pontuação aí dos nossos times, do nosso time de pontuação está em 67 pontos. Totalizamos aí 2.099 pontos aí no geral, tá? E no time de valorização, estamos aí com 330 cartoletas. É uma valorização aí sempre acima de 7 pontos por rodada. Apesar de que a última rodada não foi muito boa aí para o time de valorização, porém bem próximo da nossa meta. Fechamos aí com 6,35 cartoletas de valorização. E para essa rodada, vamos aí garantir aí uma pontuação e também uma valorização considerável aí para os cartoleiros, tá? Sigam até o final para a gente ver as melhores dicas da rodada 32. Pessoal, vamos começar aqui pela análise dos jogos. Primeiro jogo aí no sábado, começando aí às 19 horas, é São Paulo e Coritiba, né? O São Paulo vai ter aí uma oportunidade de se recuperar aí no campeonato, porém a zaga do São Paulo vem marcando muito mal, né? Então tenham algum receio aí em fazer algumas apostas aí na zaga do São Paulo, tá? A zaga tem errado muito aí nas saídas de bola e deixando aí os times adversários finalizar muito, tá? O Coxa, em contrapartida, deu uma melhorada aí nas últimas rodadas, né? Tá lutando aí pela saída aí da zona do rebaixamento, né? Dos times que estão lá embaixo, digamos assim, o Coxa é um dos times que está melhor, né? O melhor dos piores lá embaixo, e pode jogar nesse jogo, jogando fora de casa, um pouco na defensiva, né? Tem dificuldade também o Coxa de bolas aéreas, então é uma oportunidade aí pro São Paulo, né? Vamos ficar atento aí no ataque do São Paulo, talvez aí Luciano, com Reinaldo, talvez uma dobradinha ali com o Brenner, tá? E na defesa eu apostaria mais aí no Arboleda, tá? O jogo do Vasco e Atlético Mineiro, né? Vai ser aí um dos melhores jogos aí para rodada, para aposta aí dos cartoleiros, tá, pessoal? O Galo, ele tem uma trajetória aí até o final do campeonato melhor do que os seus times, do que os times que estão disputando ali a liderança, né? Uma trajetória mais fácil aí nessa reta final, né? E o Galo, em contrapartida, também está jogando muito bem, né? Ele está bem livre aí no ataque, jogando à vontade, jogando com 3 atacantes. Então, oportunidade para ir muito bem aí nesse jogo contra o Vasco, né? A defesa do Vasco já não está muito boa, né? Já não vinha boa desde o início do campeonato e tá uma bagunça, né? Os volantes e meias estão perdidos, né? Lado direito do Vasco muito ruim. E o time deixa muito espaço, né, para os adversários. Então, por isso que é uma boa aí aposta nos atacantes aí do Galo, né? Então, o Galo nós temos aí como destaques o Yoran, cobrador de pênalti. Lembrando que esse jogo também é bom para cobrança de pênalti, né? O Vargas, né, também o Vargas ali mais centralizado, ou até mesmo o Savarino. E o Guilherme Arana, que está jogando muito avançado ali nas jogadas com o Keno, né? O Keno perdeu aquele brilho dele, né? Não está muito atacando, ele está deixando mais o Vargas. O Keno está um pouco mais passando as bolas, né? Servindo aí os seus parceiros, né? Esse jogo aí do Galo tem sim a oportunidade de sair até mais de 2 gols aí, tá? Então uma boa aposta aí para os cartoleiros. O jogo entre Internacional e Grêmio. Esse jogo Grenal, né, é um jogo que geralmente não sai muitos gols, né? Analisando o histórico, o Inter não consegue ganhar do Grêmio desde 2018, né? Então é um dado importante, né, para ser considerado, né? Porém,
o Inter está aí na liderança do campeonato, né? Ele vai fazer de tudo, né, para manter essa liderança. Tá? O Grêmio é um time que vem atrapalhando aí os times que estão na ponta da tabela, né? Vem dificultando muito a vida desses times, né? O Grêmio já vem aí de 3 empates com times que estão lá na parte de cima da tabela. Então, vai ser um jogo bem disputado. Geralmente é um jogo que sai muitos cartões, né? Então, cuidado aí nas apostas aí nos jogadores, principalmente de defesa desses dois times, tá? Vamos lá, então, para a análise aí do próximo jogo, que é o Atlético Paranaense Flamengo. Flamengo vem de um resultado muito positivo aí na última rodada contra o Palmeiras. Flamengo entrou de vez aí na disputa pelo Campeonato Brasileiro também, né? Porém, é um time que tem uma situação um pouco mais complicada aí para os próximos jogos, né? Ele acaba pegando adversários ali direto, né? O próprio Flamengo, o Inter, né? Então vai ter uma trajetória um pouco mais difícil. Então, considerando isso, o Flamengo vai ter que ir para cima aí do Atlético Paranaense, né? Então, o lado esquerdo do Atlético Paranaense marca muito mal. Então, tem a questão aí do campo sintético também, né? Que pode ser uma vantagem para o Atlético Paranaense, né? Mas o Flamengo pode se aproveitar aí dessa deficiência do CAP, né? Então, podemos aí se destacar aí por esse lado, o próprio Isla ou até mesmo o Felipe Luiz, né, como apostas aí nas laterais do Flamengo. No meio de campo ali, o Arrascaeta também, uma boa opção para os cartoleiros. E no ataque, o Gabigol, né, considerando que esse jogo também existe aí a probabilidade de ter a marcação aí de pênalti, né, o árbitro que apita, ele tem uma média de 0,7 pênaltis aí por jogo, né, então a oportunidade do Gabigol cobrar pênalti aí pro lado do Flamengo. Próximo jogo, Ceará e Palmeiras, né? O Ceará, quando joga aí, né, em casa, ele é um time que dá um pouquinho mais trabalho, né, dos seus adversários. Porém, o Ceará, de vez em quando, ele dá umas brechas bobas aí, né? Podemos ver aí o último jogo contra o Goiás, e o Goiás aí por pouco que não faz gols, né? Então, agora, quando o Ceará pega um time melhor aí, a nível aí de Palmeiras, ele acaba dando um pouco mole aí na zaga, né? Então, é uma oportunidade pro Palmeiras nesse jogo aí do Ceará. E o Palmeiras, mesmo jogando aí com reservas, é um time que vem sendo sólido aí no ataque, né? Então, é uma oportunidade aí de ir bem. Palmeiras tem, inclusive, uma estatística boa aí para SG, né, em torno de 42%. O Ceará tem o destaque ali no meio de campo, o Vina, né, todas as jogadas de gols, o Vina está ali participando, ele mitou na última rodada, né, então pode ser um destaque aí para o lado do Ceará. Do lado do Palmeiras, o Palmeiras tem a tendência de fazer uma rotação em seus jogadores, né, tem tido uma rotina muito forte aí de jogos, né, então a cada 3 dias tendo um jogo, então os jogadores estão um pouco cansados, né? Pode ser que o Abel faça uma rotação aí entre eles. Né? Próximo jogo aí, Santos e Goiás, né? Esse jogo é uma incógnita para o lado do Santos. Tem a tendência do Cuca poupar alguns jogadores, né? Fazer uma rotação também, até focando aí na final da Libertadores contra o Palmeiras, né? Porém, se esse time do Santos for com alguns titulares aí à frente, tem sim a probabilidade de fazer muitos gols aí no Goiás, né? O Goiás ele está praticamente aí desistindo da disputa aí para sair da zona de rebaixamento. O Goiás está muito mal no campeonato, está praticamente rebaixado, assim como o Botafogo, né? Então o Santos ele não deve poupar todo o time, né? Existe a tendência de alguns titulares aí a campo, né? Então, esse time misto tem a chance, sim, de ir bem contra o Goiás, né? O Santos deve ir para cima do Goiás, né? O Goiás é muito frágil e deve se expor muito, né? O Goiás deve ser uma das últimas chances dele para tentar sair da zona do rebaixamento. Então, ele vai se expor muito aí nesse jogo, né? E, com isso, vai deixar aberto aí a parte de trás e deve tomar gols, né? Então, uma oportunidade boa aí para os cartoleiros, né? A gente tem aí, dependendo da escalação até o final aí do fechamento do mercado, vamos acompanhar,
Se o Marinho for para o jogo, é uma excelente oportunidade, e até mesmo o Soteldo, tá bom? Jogo Sport e Bahia, também um jogo morno, né? O Sport, né, ele vem vindo com vários resultados ruins aí, ele só não é pior do que o Botafogo, que tem, se não me engano, perdido todos os jogos aí, nos últimos 5, né? Tem uma péssima performance o Sport, né? Então, ele também, né, ele está na briga aí pela zona do rebaixamento, né? Ele é um dos primeiros ali fora, né? Então ele vai lutar aí nesse jogo, né? Tá aí brigando entre Vasco e Fortaleza, né? Uma briga direta para a saída da zona de rebaixamento, né? O Corinthians no último jogo finalizou bastante contra o Sport, né? E o Sport finalizou apenas 12 vezes contra o Corinthians. Então é um time que não vai muito para cima, né? O Bahia, por outro lado, ele tem dado muito espaço ali na frente de área, né? Principalmente para o lado do Nino Paraíba, que é um lado bem deficiente e já há tempo conhecido. Então pode ser uma oportunidade diferencial para os cartoleiros. Aí o Thiago Neves, que ele se aproveita muito ali pelo lado do Nino Paraíba, tá bom? Atlético Goianiense e Fortaleza. Esse jogo, pessoal, existe a tendência aí do Fortaleza ir um pouco mais devagar, né? Talvez não avançar muito, né? Com a preocupação de até perder o jogo. Porém, o Atlético Goianiense ele não tem atacado muito, né? É uma situação aí que vai ser calma aí para os dois lados, entende? Né? Os dois times não tendem a não atacar muito. Mas a defesa do Atlético Goianiense ela é muito mal, né? A linha de defesa aí fica um pouco perdida, né? Na marcação, deixa vantagem para quem joga na frente da área, né? Tanto é que o Atlético Goianiense deixou o Botafogo finalizar bastante no último jogo. Por isso até mesmo que o Jean acabou mitando aí na rodada, né? Mesmo tomando gol, ainda fechou com 12 pontos, tá? Então o Jean é um dos que salva o Atlético Goianiense ali atrás, né? Fortaleza, como falei, não ataca muito, não deve se arriscar muito, né? O lado direito aí do Fortaleza se expõe bastante. Pode ser uma boa aí, algum destaque, talvez aí pelo Janderson, um outro atacante ali do Atlético Goianiense, tá? Fluminense e Botafogo, né? Esse pode ser também um outro jogo, né? Assim como Vasco e Atlético Mineiro, um outro jogo aí que pode ser diferencial aí para os cartoleiros, né? Os cartoleiros podem fazer suas apostas aí no Fluminense, principalmente, considerando que o Botafogo é um time que praticamente desistiu aí do campeonato já, tá? Está praticamente rebaixado, chance remota de conseguir escapar. Tanto é que nós temos a informação que o Botafogo está indo jogar aí com o seu time sub-20, né? Dar oportunidade lá para a garotada. Então tem alguns jogadores de destaque aí no Fluminense, né? Então quem está atrás das ligas aí pode, de repente, se diferenciar com essas apostas, como por exemplo aí o John Kennedy, que ainda está como dúvida, mas o Botafogo ele toma muito gols ali de quem joga como referência, ali como um 9, e esse jogador é o John Kennedy. Também o Luca, né? Se o Kennedy não ir para o jogo, o próprio Luca pode se diferenciar, se destacar, e até mesmo Michel Araújo ali pelo meio, né? Também pode ser um dos destaques. A defesa do Fluminense também é uma aposta boa aí para quem quer se diferenciar, né? Porém, fiquem atentos, que o Fluminense geralmente dá uns moles aí nas saídas de bola, né? Então, cuidado, pode ter alguma roubada de bola ali pelo Botafogo e o Flu acabar tomando o gol, né? O Fluminense vem com resultados aí inconstantes, né? Mas entenda que o Fluminense, pelo menos no ataque, é uma aposta muito válida aí para a rodada. E o último jogo da rodada, lá na segunda-feira já, é o jogo entre Corinthians e Bragantino. Existe até uma chance remota aí do Corinthians segurar um SG, mas vale lembrar que o Corinthians não joga muito bem contra adversários que geralmente dá pressão, né? Ele não suporta muita pressão do Corinthians. Então talvez um destaque aí para o Cássio no gol, né? Considerando defesas difíceis, né? Considerando que o Bragantino é um time que finaliza bastante, né? Contra o Vasco, por exemplo, o Bragantino finalizou 20 vezes, né? E o Corinthians não consegue jogar nessa pressão. Talvez um destaque ali para o Corinthians poderia ser um Casares, né? Ali no meio, né, para ir para cima do Bragantino, né? E considerando que o Corinthians também está
brigando aí por uma vaga na Libertadores, ele vai fazer de tudo para ganhar esse jogo. Do lado ali do Bragantino, poderíamos destacar ali o próprio Raul com uma regularidade, e o Claudinho, né, que é uma referência ali no ataque desse time e tem imitado aí por 2 vezes já no campeonato, tá, pessoal? Então essa é a análise aí dos jogos, né? E agora nós vamos fazer aí o acompanhamento aí das melhores opções de jogadores aí analisadas em base nessa análise aí do confronto e em base basicamente aí observando as estatísticas também dos melhores jogadores, tá? Bom, pessoal, esse foi o time que escalamos aí na live de ontem, né? A base do time praticamente vai ser muito parecida com essa, com algumas alterações após aí a análise completa da rodada. Então vamos vender todo esse time e vamos começar aqui pelas opções aí do gol, né? A primeira opção que nós deixamos aqui, vamos manter aí escalado no nosso time, é o goleiro Jean, né? Mesmo aí considerando um jogo que vai ser um pouco morno, né? O Jean tem salvado aí o Atlético Goianiense. Então, chance, né, de até segurar um SG, ou se a defesa do Atlético Goianiense dá algumas bobeiras lá, chance para a defesa difícil também diante do Fortaleza, tá? Segunda opção aqui, destaco o Thiago Volpi, do São Paulo, considerando que ele deu uma zicada na última rodada e o São Paulo tem um dos times que tem a maior vantagem aí para segurar o SG, né? O São Paulo tem tudo aí para ganhar esse jogo e muito provável aí que ele vai para cima do Coxa aí, né? Para ganhar. Então o Thiago Volpi é uma boa opção aí para a rodada, pensando em SG, tá? O goleiro Everton do Palmeiras seria uma opção tanto para um SG, que a estatística está apontando aí para um possível SG do Palmeiras, como também oportunidade de defesas difíceis, né? Como o Palmeiras vai com um time misto, existe a oportunidade do Ceará aí finalizar mais e dar a oportunidade para o Everton fazer defesa difícil. Então, um goleiro que pode ser o diferencial e não está entre os mais escalados, tá? Cássio, do Corinthians, também é uma excelente oportunidade para a rodada, considerando aí defesa difícil, pois o Bragantino é um time que finaliza bastante, tá? Então, oportunidade aí para o Cássio. E a última indicação para goleiro, eu deixo aqui o João Paulo, né? O João Paulo dos Santos, né? Considerando que ele está desvalorizado e o Santos tem uma vantagem aí, de repente, para segurar até mesmo um SG. Vai depender muito aí de como o time vai escalado aí para esse jogo, né? Misto ou com um time reserva, né? Então, mais uma boa oportunidade, por isso que eu indico aqui o João Paulo também. Com isso, a gente finaliza as indicações aí no gol. Vamos analisar aí as situações dos laterais. Primeira indicação aqui é o Guilherme Arana. Vou mantê-lo aqui no time, né? Indico ele considerando que é um dos jogos mais favoráveis aí da rodada para sair gols, né? Atlético Mineiro tem a tendência de muito para cima aí do Vasco. E o Guilherme Arana é um lateral muito ofensivo. Ele tem participação aí frequente nas jogadas ali na frente de área, junto com o Keno, né? Então pode surgir uma assistência ou gol dele aí. E é um lateral que desarma bastante, né? Então, somando isso, oportunidade de vitória e também oportunidade de até mesmo um SG aí contra o Vasco, eu indico e escalo aqui o Guilherme Arana. Reinaldo, ele entrou aqui na nossa análise considerando não a estatística, mas a estatística do jogador, mas sim a do time do São Paulo. O São Paulo tem tudo aí para ganhar, né? Esse jogo, sair com a vitória, até mesmo com o SG, até mesmo que precisa muito disso, né? Para até voltar na liderança aí nessa rodada, considerando que o Inter tem um jogo difícil contra o Grêmio. Então, o Reinaldo é uma excelente oportunidade até para participar das jogadas de gol ali com Luciano e Brenner no ataque. Fagner do Corinthians também entra aqui na análise da nossa rodada, né, considerando que o Corinthians joga ali muito bem por essas laterais, né? As estatísticas estão boas aí para o Fagner, tá? E o Bragantino tem cedido pontuações aí para laterais, né? Em torno aí de 4,7 pontos. Então ele entra no estudo, porém o Fábio Santos também é uma boa oportunidade aí
para os cartoleiros. Para quem estiver pensando em pênalti, Fábio Santos é a alternativa mais válida aí, que você fecha essa estatística de pontuação cedida e também de um possível pênalti, tá? E a última indicação aqui para laterais é o Isla, né? Considerando esse jogo, né, que o Cap dá mole ali pelas laterais, os laterais do Flamengo podem ir bem, né? Tanto o Felipe Luiz como o Isla, né? Eu indico o Isla aqui, pois ele tem a chance de maior ofensividade, considerando que ele já tem 5 assistências aí no campeonato. E ele tem uma regularidade melhor do que o Felipe Luiz, né? Não tem negativado nas últimas rodadas que participou, tá? Com isso a gente fecha as indicações aí nas laterais. Vamos escalar aqui o último lateral, que é a última análise aí, que seria o Calegari, né? Considerando que o Calegari tem a vantagem aí, time do Fluminense contra o Botafogo, até mesmo do SG, e pode ser o diferencial aí para o seu time na rodada. Atenção que o Calegari está entre os mais escalados e vou manter ele aqui no nosso time, tá? Assim a gente finaliza aí a análise dos melhores laterais para a rodada e vamos aqui ao estudo aqui dos zagueiros. Primeiro zagueiro aqui que a gente analisa seria o Lucas Claro, né? O Lucas Claro, considerando aí que o Fluminense tem uma vantagem aí de até segurar o SG e sair com a vitória diante do Botafogo. Lembrem-se que o Fluminense às vezes dá algumas bobeiras ali na zaga, tomando algum gol, tá bom? Então, atenção apenas em relação a isso. Vitor Cuesta, ele estava no nosso time, mas ele vai estar saindo do time, mas não sai da indicação. Vitor Cuesta, ele está com uma regularidade boa nos últimos jogos, porém, considerando que é um clássico, e esse clássico tende sempre a ser pegado, e o Vitor Cuesta já tem 8 cartões amarelos, então corre-se o risco aí de sair algum cartão aí pro Vitor, ou até mesmo ser expulso aí, né? Então, tomem cuidado aí só nesse quesito. É um excelente jogador, uma excelente opção, mas existe esse risco, né? O Arboleda do São Paulo, ele entra aqui para análise, mesmo sabendo que o São Paulo dá bobeira ali na defesa, né? Tem tomado muitos gols bobos, né? Principalmente nas saídas de bola, mas o Arboleda é um zagueiro muito ofensivo e o Coritiba não vai bem com jogadas ali de jogadas aéreas ali na cabeça de área, né? Então pode sim o Arboleda ser um diferencial aí para o seu time, tá? Luan aqui do Palmeiras, considerando que o Palmeiras tem um retrospecto bom aí de zaga nos últimos jogos, né? Uma zaga bem sólida ali, deu bobeira no último jogo, até por questão talvez até de cansaço aí do time, né? Então o Abel está fazendo uma rotação nesse time. E o Luan, ele deu acho que a pior zicada dele aí, de 4.2 após fazer esse gol contra aí no último jogo. Como o Kusevich saiu dos prováveis, entrou o Alan, eu vou aqui de Luan para esse jogo, tá? E a última indicação aqui entre os zagueiros, e já estando no nosso time, é o Luan Pérez, ele está retornando aí de lesão, é um zagueiro bem sólido aí, né? Tem bons resultados, uma média razoável, e pode ser sim uma oportunidade boa aí para essa rodada diante do Goiás, né? O Santos, dependendo do time que vai, ele vai franco favorito aí contra o Goiás. Então o Luan Pérez vai estar aí no nosso time. Com isso a gente encerra as indicações aí para zagueiro, pessoal, e vamos ver as melhores oportunidades para meias, né? Primeiro meia indicado, né, seria aqui o Vina, ele voltou na nossa indicação, acabei não indicando ele na live, mas após a análise, considerando aí que o Palmeiras vai com um time misto, pode sim ser um diferencial o Vina. Só atenção que ele deu a maior mitada dele aí na última rodada, com 25 pontos, e está bem valorizado, né? Então, se o Vina parar lá naquela defesa do Palmeiras, que a gente falou que tem sido muito sólida, ele corre o risco de zicar e perder aí cartoletas, os cartoleiros que têm poucas cartoletas, tá bom? Então, só fiquem atentos a isso. A Arrascaeta aí do Flamengo. O Arrascaeta ele está jogando muito lá na frente, né? Ele está infiltrando bastante nas jogadas de área, então pode sim sobrar uma oportunidade de gol ou até assistência para o Arrasca, né? E diante do Atlético Paranaense, que dentre os últimos jogos aí da tabela é um dos mais fáceis aí para o Flamengo, então ele vai fazer de tudo para sair com a vitória. Com isso ele vai estar aqui no nosso time também, vou mantendo o Arrascaeta. Raul, para quem gosta de regularidade, é uma oportunidade também, né? Para quem está aí na ponta das ligas e não quer correr o risco de perder pontos, tá?
Ioran, do Atlético Mineiro, excelente oportunidade, considerando que o Atlético Mineiro está bem ofensivo e o Ioran tem participado muito, né? Ele deu muito certo nesse esquema tático aí do Sampaoli. Por isso ele vai estar aqui no nosso time e eu estou focando também no Ioran para pênalti, né? Considerando que esse jogo é favorável aí para pênalti, né? Na rodada, tá? Então, uma excelente oportunidade, né? Por sinal, é o melhor jogo aí para pênalti, né? O árbitro que vai apitar, o Vinícius Gonçalves, né, Dias Araújo, ele tem uma média de 1,2 pênaltis aí por jogo. Então, o Ioran é indispensável aí no time para quem está aí na ponta aí das tabelas, tá? Faltou aqui um meia para a gente escalar, né? Mas vamos analisar aí mais dois, né? O primeiro seria o Casares do Corinthians, né? Pode ser uma aposta interessante, né? O Casares tem tido bastante participação nos últimos jogos, mas entendam que o Bragantino é um time que está em ascensão, né? Ele está bem organizadinho ali, né? Apesar de vir tomando gols. Então, fiquem atentos aí com o Casares, mas é uma oportunidade muito boa, né? Uma dica muito boa para a rodada. Ele está entre os mais escalados. Ele estava no nosso time da live, porém eu vou trocar ele aqui, né? Pelo Michel Araújo, né? O jogo do Fluminense vai ser um jogo um pouco mais fácil aí do que o Corinthians e Bragantino. Então o Michel pode ter sim a sua oportunidade de ir muito bem, né? E considerando que o Botafogo dá muito espaço ali para meias, né? Meio de campo ali fica praticamente livre. Então é uma oportunidade para o Michel, né? E bem esse diferenciar, né, dos demais jogadores escalados aí na rodada, né? O seu time pode ter esse diferencial. Com isso a gente encerra as dicas dos meias, né? E vamos aí para o ataque. Né, o ataque tem diversas opções boas, pessoal, mas é interessante analisar bem as estatísticas, né? Claudinho, ele entra aqui na nossa análise no lugar do Marinho, né? Se o Marinho parecer como provável aí até o final da rodada, o Marinho é uma ótima opção, mesmo estando em dúvida, ele está sendo um dos mais escalados, né? A gente está aguardando algumas informações aí do Santos, pode ser que ele vire, né, provável para jogar pelo menos um tempo aí, parte do jogo, né, até o final do fechamento. Então, o Claudinho entra na nossa análise, é uma excelente oportunidade. Lembrando que ele está valorizado, porém, ele vem em ascensão aí, com excelente pontuação nos últimos 2 jogos, né? Considerando que o Corinthians não suporta muita pressão, né? A zaga ali pode dar algumas bobeiras, quase levou alguns gols contra o Sport, né? Do Sport. Então, a oportunidade para o Claudinho, sim, ir bem aí nessa rodada. Lembrando que se tiver pênalti, o Claudinho está lá para cobrar, hein? Keno deu uma decaída, não recomendo ele. Luciano, outra oportunidade muito boa aí para quem está disputando suas ligas, né? O Luciano voltou aí de lesão e já fez o seu gol no último jogo, já fez aí os seus 11 pontos, né? O Luciano não nega, né, pessoal, pontuação. É muito bom aí para quem está lá no alto das ligas, né? E manter aí a sua pontuação, tá? Então, excelente oportunidade aí. Yuri Alberto, muita atenção, né? Apesar dele o pessoal tá gostando muito dele aí, apesar dele ter ido muito bem com 3 gols, não esqueçam que o Grenal aí sai pouquíssimos gols aí no histórico, né? Então, quem apostar nele pode dar uma zicada e perder bastante cartoletas, assim como o Vina, tá? Gabigol, deixa a minha indicação para ele aqui, vou escalando ele aqui no nosso time também, focando aí que o Gabigol é um cobrador de pênalti do Flamengo e esse jogo é um dos que estão com uma probabilidade boa aí para pênalti, né? E o Gabigol é referência ali no ataque. O Atlético Paranaense, né, vai estar jogando em casa, né? Tem a vantagem do campo sintético, mas o Flamengo vai fazer de tudo para ganhar. Então, eu entendo que o Gabigol é a melhor oportunidade aí do Flamengo no ataque, tá? Brenner, para quem quer fazer uma dobradinha ali com o Luciano, é uma aposta válida aí, de repente para tiro curto, tá? Vargas, destaco Vargas aqui no Atlético Mineiro, pela ofensividade do Vargas, ele tem tido bons resultados aqui, mesmo não fazendo gol. Ele é o homem de referência ali, a bola vai sempre para ele e uma hora pode sobrar o gol para ele. E se ele fizer o gol, ele imita no jogo, hein, pessoal? Então, considerando que a zaga do Vasco é bem bagunçada e o Atlético Mineiro vai para cima aí para disputar a liderança do campeonato, né, ganhar esse campeonato, o Vargas tem oportunidade sim de ir muito bem
e eu vou apostar nele aqui nessa rodada como diferencial aí no nosso time, para a gente recuperar-se aí nas linhas, tá? Bom, pessoal, aqui para ataque, nós podemos dizer que temos aqui o ataque do Fluminense aí para fazer algumas apostas válidas aí para quem quer se diferenciar, tá, pessoal? Pode ter aqui o destaque do Luca, tá? O Luca pode ser um dos destaques ali nesse time do Fluminense contra o Botafogo tomando muitos gols. Porém, eu deixo uma indicação para vocês aqui, né? E vou manter aqui no meu time também um diferencial, pessoal. Ele está em dúvida, tá? É o atacante John Kennedy do Fluminense, tá? Ele pode sim ser um diferencial no seu time aí, né? Para quem quer se recuperar, pessoal. O John Kennedy é um garoto que vem se destacando ali, ele joga centralizado ali como um 9, né? Na frente da área. E o Botafogo, ele tem o Botafogo, ele tem levado muitos gols para quem joga aí na frente de área, tá? John Kennedy está aqui como dúvida, tá? É um garoto interessante para a rodada, ele pode sim para o jogo. No último jogo ele já fez aí seus 11,8 pontos. Eu vou estar indo com o John aqui como diferencial e vou acompanhar aí a situação do Marinho, né? De repente o Marinho pode entrar aqui no lugar do John Kennedy, tá? Mas vamos acompanhar até o fechamento do mercado e eu posto lá no Instagram a atualização desse time, tá? Vamos aí finalizar as indicações para técnico, tá? Técnico, nós temos aí 5 opções muito boas, tá? Primeira delas, o Abel acabou saindo da análise dos melhores técnicos, né? Considerando que vai com um time misto aí no Ceará. O Ceará tem ido muito bem em casa, então pode ser um jogo um pouco mais pegado ali e não valorizar muito, né? Não ter uma boa pontuação para o Abel. Jorge Sampaoli é um jogo muito interessante para gols, né? Ele pode ser um diferencial em suas ligas, é uma excelente opção para a rodada. O Rogério Ceni também pode ser uma oportunidade boa, né? Considerando que o Flamengo tem melhorado muito os seus resultados e precisa ganhar. O Cuca também, eu entendo que é uma excelente opção. Vou escalar o Cuca aqui contra o Goiás. O Goiás tem tomado muitos gols aí nas últimas rodadas e o Santos ele tem ido bem também, mesmo quando joga aí com o seu time reserva. Mas a tendência para esse jogo é ir com um time misto, então pode ter um resultado melhor aí. Então eu acredito que o Cuca vá muito bem. Estou apostando lá na zaga já, né, do Santos. Então, pensando em um SG, então vou ir com o Cuca nessa rodada, tá? Fernando Diniz está entre os técnicos mais escalados, né? Também uma oportunidade muito boa aí para a rodada, considerando aí que o São Paulo tem a chance concreta aí de sair com a vitória. Não somente a chance, como precisa sair. Então o São Paulo vai fazer de tudo para ganhar aí esse jogo. E a última indicação que pode ser o diferencial aí para os cartoleiros, para quem quer se recuperar em suas ligas, seria o Marcão aí do Fluminense, né? A gente está fazendo as apostas aí tanto no ataque como defesa aí do Fluminense, né? Muitos gols no ataque e de repente segurar um SG na defesa, né? Então, para quem disputa ligas tiro curtos aí, é uma interessante aposta aí do Marcão para a rodada, tá? Com isso, pessoal, a gente encerra as nossas dicas aí, as principais dicas para o time de pontuação, e o nosso time está escalado. Considerando aqui capitão para esse time, pessoal, eu vou manter aqui o Gabigol, acreditando aí que o Gabigol vai deixar o gol dele, vai conseguir fazer até mais aí de um gol, tá, pessoal? Então, vai ser um dos capitães mais escalados e eu vou com ele aí no nosso time, tá? Confirmando aí a nossa escalação, nosso time aí fechou no esquema tático 4-3-3, com Jean no gol, Guilherme Arana na lateral e Calegari, na zaga com Luan do Palmeiras e Luan Pérez do Santos, meio de campo com Arrascaeta, Ioran e Michel Araújo, no ataque Gabriel como capitão, Vargas e John Kennedy, e técnico Cuca. O nosso time custou 117,61 cartoletas, então é um time acessível aí, cartoleiros, uma boa oportunidade para a gente se diferenciar aí nas rodadas, tá? Bom, e essa é a escalação aí do nosso time de pontuação. Então agora nós vamos analisar rapidamente aí o nosso time de valorização
né, tem apenas aí uma alteração do nosso time escalado. Pessoal, esse é o nosso time aí de valorização, né? A única revisão que nós vamos fazer nele é aqui no lugar do Vinha, né? Que saiu dos prováveis, né? Ele está como nulo aí do Palmeiras, tá? Então nós vamos analisar aí os jogadores para entrar no lugar do Vinha, tá? Vamos lá, começando, né, com os desvalorizados, né? A análise que eu tinha indicado aí seria o Henrique, né, do Vasco, né? Na análise do vídeo anterior. Né, apesar do Vasco enfrentar um jogo totalmente desfavorável aí contra o Atlético Mineiro, existe a chance de o Henrique se valorizar muito bem, pois ele precisa de menos 4 pontos para se valorizar. Mesmo que ele zere aí, né, perca o saldo de gols, ele vai valorizar muito bem, tá? Então, uma oportunidade boa para o nosso time, e eu vou escalá-lo aqui no lugar do Vinha, tá? No lugar aí do top 3 da análise de valorização, como saiu o Vinha, entra aqui o Juan Fran. Por que o Juan Fran? O Juan Fran tem a oportunidade de segurar o SG nesse jogo aí do São Paulo, né? O São Paulo vai para cima aí do Coritiba, tá? E o Juan Fran, ele precisa de apenas um ponto para começar a sua valorização. Então, a oportunidade, caso segure o SG, dele retornar com boas cartoletas aí para nós, tá? Então, ele entra aí na análise top 3 de valorização. Sendo assim, a gente confirma o nosso time de valorização, pessoal, e ele ficou aí no esquema tático 4-3-3, com Tadeu no gol, laterais com Júnior Tavares e Henrique, na zaga com Lucas Ribeiro e Luan, meio de campo com Iago Felipe, Jean Mota e Alisson, no ataque com Brenner de capitão, Bruno Marques e Luca, e o nosso técnico Abel Ferreira. O nosso time de valorização custou apenas 67,6 cartoletas, um time bem barato e ofensivo, pessoal, com oportunidade de nos retornar aí bem mais aí de 7 cartoletas para a rodada, tá? Com isso, pessoal, a gente encerra aí a análise completa aí da rodada 32. Analisamos com carinho, jogador por jogador, posição por posição e também os confrontos, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, deixe o seu comentário, aperte o sininho lá para receber as notificações e indique aqui o canal para os seus amigos. Faço aí o melhor com carinho para vocês ir bem aí na rodada do Cartola FC, tá? Que tenham uma excelente rodada, que possa vir aí com a mitada na rodada 32 do Cartola FC. Muito obrigado por ficar até aqui e que Deus abençoe a todos.